2017 ele começou realmente um ano que nos mostra muitos desafios. Basta ver que os presídios brasileiros se tornaram um verdadeiro vulcão em erupção. E quando nos deparamos com tais acontecimentos, geralmente vem-se a preocupação e aquele assunto torna-se prioridade. E a minha preocupação é que, seja nos presídios ou seja em qualquer outra área da administração no Brasil, isso eu digo nas 3 esferas de governo, geralmente o Estado corre atrás tentando apagar o incêndio. E no caso da segurança pública, nós já vivemos um flagelo há décadas, essa é que é a verdade. O Rio de Janeiro chegou a, em determinado tempo, ser falado que tínhamos um verdadeiro estado paralelo. Mas agora eu sinto que aquilo que acontecia somente no Rio de Janeiro, São Paulo, se proliferou pelo país inteiro. E hoje os menores dos municípios, lá no interior do Brasil, já padecem com cadeias públicas onde o sujeito se jacta de pertencer àquele ou a outro grupo ou àquela facção criminosa. Isso é um desafio que temos imenso. Nossas fronteiras estão abertas e os municípios que não têm estrutura para aguentar tudo que os males, as consequências que vêm do tráfico de droga ficam à mercê, porque a mula, quando entra no país, aquela mula que eu digo, aquele transportador, aquele sujeito que faz o tráfico no varejo, ele geralmente recebe em droga, senador Flecha Ribeiro. E quando ele entra no Brasil, ele quer imediatamente se livrar daquela droga e transformar aquilo em espécie, em dinheiro. De forma que ele vem espalhando a droga dele pelos municípios. E vai criando aquela horda de zumbis, de pessoas viciadas no narcotráfico, na droga. E o promotor, geralmente, quando a família recorre, ele obriga que o prefeito arque com aquelas despesas que não são baratas. Então, nós temos vários agravantes aí. Na questão da segurança, na questão da saúde, isso vai nos corroendo por dentro. E quando coloca-se essas pessoas nos presídios, que se pensa que fala, olha, a população está tranquila, não está, piora. Porque quando começa a confusão lá dentro, eles começam a queimar ônibus e aquela coisa toda. Então, nós estamos realmente diante de um desafio imenso. E foi com boa expectativa que recebi a notícia de que o governo está gestando um novo plano de segurança pública. É óbvio que já passamos por várias outras oportunidades em que outros planos foram construídos. A nossa preocupação é que dessa vez possa realmente o país ter um rumo na segurança pública, que nós possamos ter uma pauta, uma agenda de saber o que queremos. Na questão do narcotráfico, por exemplo, o Brasil há muito que não sabe se previne ou se reprime. Não sabe se prende, se solta, não sabe se criminaliza, se descriminaliza, porque sempre tem esse debate a respeito do consumo e tráfico de drogas. Há poucos dias, conversando com um psiquiatra, ele falou o seguinte, falou, olha, como psiquiatra, como profissional, eu adoraria que descriminalizasse as drogas, porque a minha clínica ia ficar cheia, eu ia ganhar muito dinheiro. Ele falou, como cidadão brasileiro, será o flagelo. E até fez uma previsão, falou, os Estados Unidos está entrando nessa onda e em breve não será o terrorismo, não será outro flagelo que se abaterá sobre eles, mas sim a derrocada de uma nação por causa dos males que a droga traz. Mas nesse contexto todo, estamos nós para enfrentar esse problema. E enfrentar com o quê?
A pergunta é essa: por que nós temos aqui no Brasil uma cultura de, até nos filmes, as pessoas torcem pelo bandido? Desde o nascimento, as crianças aprendem, quando ela está fazendo mal feito, a mãe diz: olha, se você não ficar quieto, eu vou chamar a polícia. Então o sujeito já cresce odiando a polícia. E isso perdura. Quando acontece... Ontem mesmo eu li. PM espanca... Não, PM reprime manifestação e... Eu sei que é uma matéria totalmente depreciativa e pejorativa contra a polícia militar. Não importa se sejam vândalos, o sujeito sai quebrando tudo, nossa, a polícia está arrebentando. Há poucos dias não, antes de ontem começou uma greve da polícia lá no Espírito Santo. Lamentável que ocorra isso, mas de repente descobriram que a gente precisa da polícia. Então nós precisamos chegar a um meio termo. Eu me lembro de quando Nova York estava sitiada pela violência, era inclusive temas de filmes, e surgiu o Rudolph Giuliani, senador Valadares, com um programa de segurança pública para Nova York. E o artigo que eu li dizia o seguinte, que eles deram toda a estrutura para a polícia, em termos de equipamento. A criminalidade não baixou. Aumentaram os salários, a criminalidade também não baixou. E aí falaram, mas olha, nós já demos toda a estrutura, o que está faltando? E através do estudo de uma equipe multidisciplinar, descobriram que tinha um problema. O problema era o ser humano. O problema é que eles não tinham visto que a polícia estava doente. Se tratava da sanidade mental, da saúde mental dos policiais, do chamado estresse crônico, o que ele chamava de síndrome de Burnout. E aí sim, começou a se trabalhar a parte mental, a saúde mental dos policiais. E Nova York mudou e nota-se o que é hoje. Quer dizer, fazia parte, faltava algo na cadeia, equipamento, estrutura, mas faltava também o homem. E hoje nós temos um problema de segurança que é terrível. Nós temos fronteiras abertas, nós temos falta de estrutura, mas o principal, eu não tenho dúvida, se fizer um exame na polícia brasileira, mais de 80% vai ter problema de saúde mental. Eu quero que os meus queridos policiais não entendam que eu estou chamando que só tem doido na polícia. Mas é que, geralmente, a gente admite sofrer da canela, machucar a canela, ter uma doença no pulmão ou em qualquer outro lugar, mas ninguém admite que o cérebro também é um órgão e que adoece. E principalmente atividades de alto estresse, como a da segurança pública. Então é preciso que nesse plano de segurança pública a gente inclua também o ser humano, porque numa sociedade que agride esses profissionais, nós precisamos ter uma polícia preparada para não revidar na mesma linha. Porque a lei da ação-reação, ela vale também para as relações humanas. Não adianta eu agredir o senador Humberto Costa e querer que ele me trate bem. E nós agredimos, nós não temos uma boa relação com os nossos recursos humanos de segurança pública. Nós precisamos ter profissionais que sejam admirados e que a nossa relação, e já marcho para o final, senhor presidente, a nossa relação possa ser de que a polícia é um amparo para a sociedade e não inimiga. Mas isso precisamos evoluir muito e passa por um Plano Nacional de Segurança Pública. Em breve será nomeado o ministro da Justiça e da Segurança Pública, senador Flecha Ribeiro. E quero me reunir com ele e quero convidar os senadores que puderem ir para a gente tratar desse assunto. Porque o mais importante, uma das coisas mais importantes, lógico que o tripé é saúde, educação e segurança pública. Mas todo pai, a preocupação de toda família, de toda mãe, é se seus filhos estão seguros. E nós precisamos falar de segurança pública nesse país. Nós temos falado muito pouco. E o pouco que temos falado, nós temos que avançar da retórica para a prática. Concedo a parte, Vossa Excelência. Senador Zé Medeiros, ouvi atentamente o
pronunciamento de Vossa Excelência e comungo da mesma preocupação que Vossa Excelência externou no seu pronunciamento. No estado do Pará e na Amazônia, quando você não tem, lamentavelmente, o controle das fronteiras, então, tanto as drogas quanto os armamentos, eles entram no nosso país e como você não consegue retê-los na fronteira, que seria o ideal, e pela Amazônia eles vêm pelos rios, né, e depois pelas estradas. Então, os rios, nós tínhamos um posto de fiscalização em Óbidos, que é onde o rio Amazonas se torna mais estreito ao longo de toda a sua extensão, que funcionava para fazer a fiscalização exatamente desses contrabandos. Quanto à Polícia Rodoviária Federal, que Vossa Excelência é um destacado membro dessa força que é reconhecida por todos nós brasileiros, no Pará, lamentavelmente, nós tínhamos, lá há 7, 8 anos atrás, 430 e poucos policiais federais. Hoje, quase 10 anos depois, temos 300 e pouco, diminuímos em 100. Tínhamos 21 postos de fiscalização, estamos reduzidos a 10. Então, não há mais esse controle das rodovias, como era feito pela Polícia Federal. Nós tivemos uma reunião com a superintendente, à época, da Polícia Federal, agora em janeiro, houve a substituição